Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Continuando aqui, então, na segunda parte desse estudo que nós estamos fazendo de Mateus 17, de 24 a 27. O versículo 27, para a gente esclarecer, fala do estáter. O estáter é 2 dracmas, o valor, tá? E diz para que não escandalizemos, para que não os escandalizemos. Amém? Então vamos lá agora em Filipenses, glória a Deus, Filipenses, abra aí, 2, 5 a 7. O 2, 5 diz assim: de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está ensinando aos filipenses e para nós é que os sentimentos nossos têm que ser o sentimento que teve no Senhor. Mas, 6, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, ele se fez semelhante aos homens e pagou o imposto. Amém? O dele e o de Pedro, cumpriu a lei. Amém? Então, eu disse para os irmãos, é uma atitude que ele fala para Pedro ir lá pegar na boca do peixe, pescar. Né? O Pedro ele era um pescador de rede. Mas o Senhor falou, pega o anzol e vai pescar um peixe. E lá na boca do peixe, o primeiro que você pegar vai ter um dracma lá. Você paga para mim e para você. Amém? Então ele mostra a onisciência dele. É a onipotência de atrair o peixe a ele. Porque ele disse, era a palavra dele. Precisa entender isso, irmãos. Nós dependemos da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É como se ele dissesse para Pedro, que o Pedro tinha dito lá no Mateus 16, tu és o Filho de Deus vivo. Amém? Então, é como se ele dissesse, Pedro, eu sou o Filho de Deus vivo. Glória a Deus, está entendendo isso? Em nome de Jesus. Amém? Então, ele cumpriu a lei para não escandalizar, tá? Diante de Pedro, que representa a igreja, o primeiro a apacentar as ovelhas. Então eu disse para os irmãos, eu anotei aqui, mas já disse para os irmãos, que o sacerdote ele pagava o imposto pela família. O Senhor está fazendo isso, pagando o imposto pela família dele, que somos nós. Pagando através de Pedro, que representava a casa, a igreja, a família, como queiram. Amém? Os 2 dracmas, presta atenção nisso aqui. Os 2 dracmas representam 2 dias de trabalho, que era o salário daquele tempo. Amém? Quanto tempo a gente ia trabalhar? Segundo o espiritual do Senhor, 2 anos, 2 dias, 2 anos. Amém? Então, o Senhor pagou isso. Na verdade, ele vai pagar na cruz. Aqui é um símbolo, né? Ele vai pagar na cruz esses 2 dias de trabalho nosso, onde nós vamos, a partir de então, edificar a igreja. Nós aqui na terra e o Senhor, a partir já da eternidade, como sumo sacerdote eterno. Agora, nesse tempo, nós vamos edificar o templo espiritual que somos nós. O homem hoje é templo do Senhor. Homem e gênero, homem e mulher. O Senhor trabalha a partir do templo eterno e nós trabalhamos daqui. E mostrou, então, em nome de Jesus, para Pedro, que não é com ouro ou com prata, mas pelo sangue do Senhor, que é o maior imposto que existe até hoje. Que existiu até hoje. Irmãos, quem conhece a história de Pedro, um pouquinho de tosse aqui, quem conhece a história de Pedro, a partir da negação do Senhor, onde ele, um pouco antes dele negar o Senhor, né, o Senhor cita, ferirei o pastor das ovelhas dispersarão. E Pedro falou, eu não vou correr. E pode ser que esses corram, que todo mundo corra, eu não. Uma palavra mais ou menos assim. Mas ele disse na frente dos outros apóstolos, né, que estavam ali, os discípulos do Senhor. Né? E depois ele traiu o Senhor. Traiu no sentido de que fugiu. E lá em João 21, o Senhor vai tratar o coração dele. E vai dizer para ele que ele vai entregar a vida, como ele disse que entregaria, mas ele vai entregar a partir de Pentecoste, onde ele vai de fato receber o Espírito Santo no coração e vai ser muito forte, porque o Espírito Santo não tem medo.
Se nós estivermos com o Espírito Santo, nós não temos medo, não tem por que ter medo. Porque aí nós estamos ligados diretamente com a eternidade do nosso Deus. Tá vendo? Então Pedro tem essa história de transformação que eu acho glorioso isso. E ele reconhece o que aconteceu lá na primeira carta dele aqui, ó, em 1 Pedro aqui. 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, o capítulo 1, o versículo 18. Pedro reconhece o que aconteceu lá e ele cita isso numa carta. A partir do 18 diz assim: sabendo que foi com coisas corruptíveis, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição, aquilo era uma tradição, recebestes dos vossos pais. Naquela tradição dos romanos, os primeiros que estavam recebendo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Os irmãos entenderam que Pedro reconheceu que não era o imposto, aquele imposto que iria salvar ninguém. Amém? Ele deu uma escorregada a partir, depois de um momento um pouco antes ele ter entendido que o Senhor Jesus era o Filho de Deus vivo. Ele reconhece que não era o imposto, era o sangue do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu acho tudo isso aqui maravilhoso. Eu acho tudo muito glorioso, porque o entendimento é algo que só vem de Deus. Quando a gente tem um entendimento pleno, quando a gente, de maneira clara, esse entendimento chega em nós, nós sentimos uma diferença no coração, porque é o Senhor que está passando esse entendimento. Então nós sabemos que é diferente. Nós sabemos que não é um aprendizado de qualquer lugar. É um aprendizado que fixa o nosso coração. E aí nós vamos construindo a igreja espiritual, que somos nós, em nome de Jesus, e são aqueles que estão em volta de nós, aqueles que nós conseguimos alcançar com a palavra do Senhor. Amém? Para edificar a casa do Senhor, a igreja do Senhor, a família dele, em nome de Jesus. Mas eu queria passar para os irmãos que ali não é só uma conversa pequena da Bíblia, tinha uma importância muito grande, porque o Senhor não fala nada que não tenha fundamento. O Senhor não tinha gesto ou nada que não tinha um fundamento para alguma coisa importante. E creia nisso, que através disso Deus vai revelar muitas coisas que às vezes a gente acha que não tem importância nenhuma. Amém? Então o objetivo do Senhor para entregar as dracmas, ele como sumo sacerdote e Pedro como igreja, como eu já expliquei para os irmãos. Ele era o sumo sacerdote e Pedro igreja. Então ele pagou aquilo que devia ao inimigo ele pagou nas dracmas e pagou no sangue dele. Não temos dívida nenhuma. Entenda isso, que isso é muito glorioso. Isso é muito glorioso. E o motivo dele ter pago, vamos entender aqui em Apocalipse 5, o motivo do Senhor ter pago isso aqui. Apocalipse 5, o versículo 9. Apocalipse 5, o versículo 9 diz assim: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus. Foste morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, abra aí em 1 Coríntios, o capítulo é o 6, o versículo é o 19. E diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha a igreja aqui. Que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. O Senhor comprou para ele. Nós pertencemos a ele.
Nós somos dele. O Senhor pagou o verdadeiro imposto na cruz. Aquele imposto que devia ao inimigo, que o ser humano devia ao inimigo. O Senhor não devia nada para ninguém. Mas ele pagou o imposto para que a gente pudesse viver a igreja espiritual dele e reinar com ele no milênio. Amém? Como nação de reis e sacerdotes. Nos fazendo sacerdotes e reis e reinarmos com ele. Ele, a partir do Monte Sião, onde ele vai morar, isso é bíblico, está na Bíblia, ele vai morar, como nós moramos aqui. Eu e a cantora Sueli moramos aqui. O Senhor, isso é nossa casa. O Senhor vai morar no Monte Sião, na casa dele. Amém? E a igreja vai estar em Jerusalém, os sacerdotes vão estar lá, e os reis vão estar nas cidades que vão se formar no milênio. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, meus, essa era a palavra que tinha para os irmãos hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu espero que eu tenha ajudado os irmãos. E tenha dado um entendimento e aumentado a fé, para que os irmãos possam seguir na luta pela igreja espiritual, que nós precisamos estar de pé diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família e o seu entendimento. Deus te abra entendimento e te coloque no caminho da verdade. E você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga em frente, porque o Senhor Jesus está muito perto de voltar. E nós vamos encontrar com ele para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém.